3, 2, 1 e... Yo, Hawk aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Novel Brasil. Então, você quer subir de classe, não é mesmo? É bem possível que você esteja ansioso para mostrar ao mundo que não é um iniciante na escrita, um mísero classe F, mas sim um grande e respeitado classe C. Ah, é verdade, quase ia esquecendo. Te colocaram na classe F, mas na realidade você pertence mesmo à classe B. Tá, desculpa, eu exagerei. Você acha que pertence à classe C, ou no mínimo na D, né? Eu tô errado? E bom, pra falar a verdade, sim, você pertence à classe D, C, B, A ou até S, de certa forma. Mas... não agora. Você está começando a entrar no mundo bizarramente estranho, chato e por vezes divertido da escrita. Logo, ainda está na classe F. Agora, isso não significa de modo algum que você, estando em uma classe inferior a S, você seja um mau escritor. Na verdade, conheço uma história muito boa de um classe D fazendo um texto mais divertido que de um classe S no nosso servidor. Esse dia foi fantástico. Mas espera aí, como um classe D que é inferior pode ter escrito algo mais divertido que um classe S? Não era para os de classes superiores serem melhores que os inferiores? Eu vou responder essas perguntas com outra pergunta que quero que você me responda com sinceridade. De onde caralhos você tirou a porra da ideia que nossas classes são separadas entre gente que escreve ruim pra gente que escreve bem? Você tá maluco? Você comeu cocô? Vamos lá, você, meu jovem escritor, quer subir de classe, não quer? Muito bom, isso é excelente, mas antes de entrar em uma tutoria sedento pra subir de classe custe o que custar, eu gostaria que você respondesse uma pergunta. Por que você quer subir de classe? Essa pergunta é uma armadilha, tá bom? Responda errado e você está lascado. Na verdade, você pode responder qualquer coisa, contanto que seu objetivo principal não seja pura e unicamente subir de classe. Como assim? Eu explico. E explicarei com um exemplo. Há muito tempo atrás, quando eu tinha uns 16 anos, o que não faz muito tempo assim, foi tipo há uns 4 anos no futuro, eu conversei com um garoto que batizarei de egocêntrico. Ego, para ficar mais chique. Ego era uma pessoa muito inteligente. Mas ele era muito atrasadinho. Entretanto, ainda era muito inteligente. Enquanto conversávamos sobre mulheres, onde ele me perguntava pela milésima vez como andava o meu relacionamento com a menina que apelidei de 5, puta que me pariu. Que menina desgraçada. Fiquei um pouco desconfortável e mudei de assunto. Não por não gostar de conversar sobre isso, só que era a milésima vez que ele falava das 5 e isso me deixava muito agoniado. Pelo amor de Deus, cara, o cara era muito retardado. Para mudar de assunto, perguntei a ele. Ego, o que você quer ser? O que quer fazer da vida? Qual é o seu objetivo? Bem coach, tá ligado? Ele olhou pra mim com aqueles olhos miúdos e cheios de inocência que apenas alguém bem lentinho poderia ter e disse com determinação. Eu quero ser juiz. Eu fiquei surpreso, não pelo fato dele querer ser juiz. Tinha 100% de certeza que ele era capaz disso caso se esforçasse. Afinal, era muito inteligente, embora fosse meio lento. Que legal, eu disse. E por quê? Essa pergunta ele respondeu mais rápido que a anterior. E a resposta me decepcionou muito. Sabe o que ele falou? Ele disse: eu quero ser juiz porque assim eu vou ser mais respeitado. E se eu for respeitado, as pessoas vão ouvir melhor os meus conselhos e vão parar de fazer besteira se seguirem. Cara, vê se pode um cara desse, maluco. O cara, ele queria um status incrível só pra ele poder fazer uma merda dessa. Mano, olha que esse cara tá com a cabeça, tá ligado? O maluco parece que não pensa, ele parece que pensa com a bunda, não é possível. Você pergunta pra ele uma coisa na moral e ele te fala uma porcaria dessa. É inacreditável. Eu discordo. Tá, primeiramente eu queria pedir desculpa pra todos que são lentinhos, tá? Vocês com certeza não falam assim, mas esse cara em específico ele fala. Mas enfim, você entendeu onde eu quis chegar até aqui? Não? Pois tá bom. Ego queria ser juiz, por quê? Porque ele queria ser respeitado. Ego queria um cargo incrivelmente poderoso, não para ter responsabilidade e fazer o certo com isso, mas para ganhar o respeito dos outros com seus status sociais e assim ter o que ele tanto queria ter,
a atenção das pessoas ao falar. Eu lembro de ter espalhado essa informação pra todos os meus amigos, incluindo familiares. E lembro quando o geral começou a atacar pedra no coitado do ego de longe, sem realmente chegar perto dele e tudo mais. Péssima atitude a minha, tá? Péssima atitude a minha. E também uma atitude bem egoísta, tanto minha quanto dessas outras pessoas. Quem aí, do outro lado da tela que está me assistindo, nunca quis fazer, ter ou ser qualquer coisa só pra impressionar os outros? Todo mundo já quis ou ainda quer isso, tá ligado? E eu acho muito improvável que a gente pare de fazer isso, tipo, agora. É bem possível que amanhã, ou depois, ou mês que vem, ou ano que vem, eu queira fazer algo só pra impressionar os outros, ou pra provar alguma coisa pra alguém. Não procure desculpa para seu fracasso. Descubra de onde é que virá o seu sucesso. Tem algo de errado nisso? Eu não vou ousar entrar nessa discussão. A questão é que, quando as consequências passam a ser nossos objetivos, fica muito mais difícil de alcançar eles com satisfação. Pessoas só conseguem coisas por meio de uma necessidade. O objetivo delas não é o dinheiro, né? O cargo, a consequência. O objetivo delas vai muito além disso. E aí entra a questão, né? Qual o seu objetivo em querer subir de classe? Pra que você quer subir de classe? Se pergunte isso primeiro. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Pra tornar a sua jornada mais fácil ou mais difícil, eu vou contar como que eu subi até a classe B, tá? E a resposta é muito simples. Eu não faço a menor ideia. Sendo bem sincero, desde que o sistema de classes foi implementado no nosso servidor, eu nunca entendi, no passado, como ele funcionava muito bem. Mesmo fazendo parte da administração do servidor, tá ligado? Mas é assim como eu subi, estudando. Até hoje eu lembro da primeira leitura que fizeram comigo. Era um texto sobre Segunda Guerra Mundial. Zumbis, coisas sobrenaturais e grotescas e tudo mais. Era um texto ruim, tá? Um texto bem ruim. E eu lembro até hoje do Goetia, que na época ainda nem se chamava Goetia, lendo meu texto e passando mal de rir com os verbos temporais errados. Meu texto ia do passado pro presente e depois pro futuro. E eu lembro de todo mundo criticando isso. E eu lembro de não fazer ideia do que caralhos era um verbo temporal. Mas eu lembro... Caralho, tem muitas lembranças aqui. De que toda vez que eu escrevia, eu realmente sentia que alguma coisa tava errada. Eu só não sabia identificar esse erro. E o erro tava no verbo temporal. E desde aquele dia eu continuei tendo essa sensação esquisita, né? E pra falar a verdade, até hoje eu tenho. De fazer um texto e sentir que tem alguma coisa errada nele. Mas eu não sei direito o que é. Eu aprendi, por exemplo, que minhas orações elas são estranhas, que minha narrativa é bizarra, que minha voz é quase inexistente e que minha semântica parece de um alienígena aprendendo português. E desde aquele dia eu estudo e escrevo pra continuar identificando meus erros e corrigindo eles, pra que cada vez mais eu me sinta satisfeito com o meu texto. Porque se eu fico satisfeito com o meu texto, eu tenho certeza que a maioria também vai ficar. E isso não é nem arrogância, tá? É porque, falando sério, eu sou bem exigente e perfeccionista pra cacete. Se você lê um texto meu que tá ruim, acredita, eu sei que tá ruim. Então, desde a estreia das classes, eu venho estudando gramática pra melhorar minha escrita, pra conhecer as ferramentas do português e poder fazer arte de forma artística. Gostou dessa? Gostou dessa? Arte de forma artística. Artística? Meu Deus do céu. Resumidamente, eu não escrevo bem e tento melhorar todos os dias pra subir de classe, tá? Eu subo de classe porque eu comecei a escrever bem, resultando em uma melhora gradativa e tudo mais, um pouquinho todos os dias. Subir de classe foi uma consequência das minhas atitudes, das minhas ações, e não objetivo. E claro, isso não se aplica só a mim também. O Hiyori, por exemplo, é um grande caso disso. Ele não queria só subir de classe, ele queria principalmente aprender a escrever. E por isso ele subiu de classe. E você tá achando que classe C é moleza, cara? Não é não, cara. Então não faz nem ideia. Eu lembro de nem querer subir de classe. Literalmente, me forçaram a subir pra classe C, tá? Eu não queria subir de classe. Me tiraram da classe D e me subiram pra C. E isso, claro, se devia ao fato de eu não querer responsabilidade. Porque, por mais que nosso servidor não seja um mundo corporativo ultra respeitado de renome nacional ainda, as pessoas de classe C têm uma responsabilidade maior, seja nos estudos, como também na maneira como se comportam no servidor. Eu, por exemplo, tinha agora a obrigação de estudar pra um cacete, mais do que eu já tava estudando antes. Agora, é claro, eu falei e ainda não revelei como subir de classe rapidamente. Afinal, é disso que o vídeo se trata. E eu não faço clickbait, tá? Eu vou ensinar pra vocês a hackear o sistema da NB e subir de classe bem rapidinho. Vem, compadre, vem. Antes de revelar o segredo, vamos primeiramente entender como funcionam as classes. Tem muita gente que acha que as nossas classes indicam os piores escritores dos melhores escritores, mas não é bem assim. É claro que tem pormenores aqui e ali que eu deveria explicar, mas literalmente tem um vídeo falando sobre classes aqui, que tá aqui no card aqui em cima,
você pode estar dando uma olhada, tá? Obviamente, a classe S nada mais é do que o seu certificado. É o canudo que você recebe no final do curso, indicando que você não tem praticamente mais nada a aprender com a gente. Você já está formadaço. E bem, de novo, isso não significa que um formado classe S seja melhor que alguém que entrou agora. Teve um evento uma vez em nosso servidor onde o Luiz G, grande gênio do X1, que atualmente é um dos nossos professores, competiu contra um classe S. Na época, o Luiz era classe D. E adivinha quem ganhou? É claro que em termos de gramática, de arte, beleza textual, o classe S ganhou. Mas em questão de história, o Luiz contou uma história tão legal e cativante, cheia de emoções, altos e baixos, que todo mundo ficou impressionado. Não era a melhor coisa do mundo, tá? Uma obra-prima da gramática, Shakespeare, o Picasso. Mas a arte da escrita, ela vai muito além da gramática. Ela tem a ver com as emoções que você causa no leitor. E o texto do Luiz foi incrivelmente bacanudo. Mas como, Hulk, pelo amor de Deus, subir de classe rapidamente? Até agora eu não respondi essa pergunta. E bom, existem duas formas. A primeira forma é fácil, a segunda é mais fácil ainda. A primeira forma é a seguinte. Tá tendo um evento no nosso servidor atualmente, um RPG, tá? Um roleplay, ok? Onde você vai fazer algumas missões e tudo mais. Essas missões, elas valem XP, tem seus desafios gramaticais e tudo mais. Você tem que ter um certo conhecimento. E se você fizer elas e tudo mais, você pode sim, por meio dessas missões, acabar subindo de classe. Tem um vídeo detalhando aqui a respeito de como que funcionam essas missões, de como é que tá esse evento. Entra no nosso servidor para saber mais informações e dá para você subir de classe bem facinho. Essa é a primeira forma, mas ela não é uma forma definitiva, até porque não é um evento que vai durar para sempre e não é sempre que vai ter esses eventos que vão facilitar você subir de classe, correto? Então eu vou dar o segundo método para você, o segredo para subir de classe em pouco tempo. E isso daqui vai funcionar com evento, sem evento, com... Mano, 100% de certeza você vai conseguir subir de classe de um jeito muito rápido, dessa forma, ok? Então se prepare. É o seguinte, a resposta é muito simples. Estude. Eu vou passar exatamente as matérias e o que você tem que estudar para chegar na classe B em velocidade recorde. Eu mesmo só demorei o quê? Acho que menos de um ano. Ou foi um ano? Eu comecei a escrever seriamente desde abril de 2021, então... Ah, tanto faz, vamos lá. E aí, o que eu quero recomendar pra vocês é esse livro aqui, tá? Eu estudei pra caralho negócio de gramática e tal por meio desse livro. Se chama Nova Redação Gramática e Literatura. Não tá focando, mas aqui tá escrito revisada. Com novo acordo ortográfico. Exato, falei tudo certo, mas falei tudo errado. Enfim. Aí aqui nesse livro ele é muito bom, cara, porque ele começa falando aqui o novo acordo. Acordo. Infelizmente não ensina a falar, né? Mas ensina a escrever. E é muito bom porque é sobre redação e tal, não sei o que. Aqui dentro do livro, ele começa tendo uns tópicos. Vou abrir o sumário aqui pra vocês, aí vocês basicamente vão copiar o que é que tá escrito aqui, e aí vocês vão pesquisar no livro que tem de vocês, ou pesquisar na própria internet. Primeiramente ele começa falando um bagulho de teoria da redação, não dá pra ver. Isso é coisa de redação, entendeu? Não presta atenção nessa merda. Aí ele vai falar sobre metáfora, comparação, metonímia, ironia, eufemismo, presopopeia, personificação, hipérbole, antítese, gradação, catacrese. Próximo. Fonética. Divisão silábica. Pra que divisão silábica? Pra você aprender a saber onde colocar o acento. Acentuação gráfica, justamente o que eu acabei de falar. Aí crase. Aprende sobre crase. Crase é tão complicado que tem um capítulo inteiro nessa porra desse livro. Homônimos e parônimos. Isso daqui é muito importante. Todo mundo tem que ler. Homônimos e parônimos, tá bom? Estuda substantivo. Tem um capítulo inteiro sobre substantivo. Próximo, sobre artigo. Próximo, sobre adjetivo. Pronomes. Pronomes é legal também. Precisa prestar muita atenção em pronome? Não. O que eu recomendo pra caramba, ó. Se tu quiser pular tudo que isso daqui e já estudar esse assunto aqui, é muito importante, ó. Verbo. Verbo é importante, mano. Esse capítulo aqui foi o primeiro capítulo que eu li desse livro. E, meu amigo, eu aprendi um bocado de coisa, mano. Aí, de novo, advérbio. Aí tu vai ver preposição. O que é preposição? Só pra descobrir o que é preposição mesmo. Não é pra se tornar um Einstein do ensino português, não. Eu tô dando aqui a ordem pra vocês, tá? Vai anotando aí, que é importante, meu parceiro. Anota aí, que essa ordem é importante. Tá no livro aqui do mais simples, do assunto mais simples até o assunto mais avançado.
Regência, verbo nominal. Aí também tem muita viadagem, né? Aí realmente aí já tá passando o limite. Ó, agora sim, muito importante, tá? Muito importante. Importante pra caramba quando for estudar especificamente sintaxe. Termos de oração. Quem precisa realmente se preocupar muito com isso daqui é classe D. Se você quer sair da classe D pra ir pra classe C, tem que estudar termos de oração, tá bom? Orações coordenadas, orações subordinadas. Muito importante você estudar isso daqui. Pontuação. Eu também, depois do verbo, pulei direto pra cá pra pontuação, porque pontuação é muito importante, tá? Fala sobre vírgula, sabe? Ponto e vírgula, sobre tudo. É maravilhoso. Esse capítulo aqui sobre pontuação é muito bom. Procura só sobre pontuação. Tu vai aprender tudo de pontuação. Aí acaba, basicamente, acabou aqui, entendeu? Porque na figura de linguagem a gente entrou na estilística, tá? Então a estilística é meio que a última coisa que tu vai querer estudar. Então bora lá, tu vai ler, tu vai estudar sobre fonologia, morfologia, depois sintaxe, aí sim estilística, tá bom? Aí aqui o livro ele acaba falando sobre poesia trovaresca, humanismo, barroco, modernismo, símbolo. Vai tomar no cu, né?